Corinthians vence a equipe do Mirassol por 2-0 e está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. O técnico Ramon Dias, para esse duelo aí pelas quartas de finais do Paulistão, resolveu poupar o nosso meio-campista e um dos nossos principais jogadores do elenco, Rodrigo Garro, pois ele está voltando de lesão. Recentemente só atuou alguns jogos, mas aí como ele não vinha atuando e agora pegou uma sequência de alguns jogos jogando como titular e atuando muito minutos, o técnico Ramon Dias optou por preservar ele dessa partida, visando aí colocar o Romero como titular, um jogador que vem pedindo muitas passagens aí nos últimos jogos, pois tem entrado muito bem e tem conseguido marcar gols e ser decisivos aí nas partidas do Corinthians. Já na lateral esquerda, o Hugo vinha sendo aí o lateral titular em muitas das partidas importantes do Corinthians no ano, mas o Matheus Bidu na última partida da Libertadores foi bem, fez gol e ganhou a sua vaga de titular aí na lateral esquerda. Já no sistema de zagueiros, no sistema defensivo, houve uma troca completa aí dos dois zagueiros. O técnico Ramon Dias optou por tirar o André Ramalho e o João Pedro Choca, que não fizeram partida muito consistente e segura no último jogo da Libertadores, e optou por colocar uma zaga nova, uma zaga totalmente modificada, com o Félix Torres e o Gustavo Henrique compondo aí a dupla de zaga do Timão nessa partida. O Félix Torres já vinha ganhando muito destaque nessa temporada, principalmente quando ele vinha jogando com o João Pedro Choca aí no sistema defensivo do Corinthians do time alternativo. O Félix aí é um dos zagueiros que mais conquistaram SGs aí, que são partidas onde o time ficam aí sem sofrer gols. O Félix Torres aí faz parte de um time aí onde o Corinthians é mais seguro defensivamente nesse ano de 2025. O time do Corinthians no início da partida iniciou bastante ruim, tanto ofensivamente quanto defensivamente na minha visão, pois não conseguia recuperar a posse de bola e o Mirassol teve as ações e o controle de bola e o controle do jogo nos primeiros minutos. Os primeiros 20 minutos foram bastante difíceis aí de ser assistidos, pois o Corinthians não conseguia ter a posse de bola, não conseguia fazer aquela pressão inicial, aquele ímpeto aí apoiado pela fiel torcida, mas é algo que tudo indica foi por causa da última partida. Alguns jogadores deram entrevista e disseram que o Corinthians aí teve bastante fome de fazer muitos gols, assim, enquanto fazia o gol, logo queria fazer mais gols e iniciava a partida muito forte e se desligava defensivamente, fazia gols, mas sofria defensivamente. Então, nessa partida, o Corinthians começou um pouco mais modificado aí o estilo de jogo, um pouco mais recuado defensivamente e conseguiu aí fazer pelo menos uma boa defesa aí nesse primeiro tempo. O gol do Corinthians aí saiu praticamente aí na metade do primeiro tempo, uma bola aí de um escanteio que o Corinthians conseguiu, o Memphis Depay com toda a sua categoria cruzou e o Romero, o jogador mais decisivo aí no elenco do Corinthians, um jogador que decide muitos jogos mesmo, um jogador que na minha visão é essencial e crucial nesse elenco do Timão, caso o Corinthians queira conquistar algum título aí nesta temporada. Na minha visão, o principal destaque do Corinthians nesse primeiro tempo foi o Memphis Depay, foi um jogador totalmente diferente aí dos últimos jogos, onde ele não tinha a sequência de jogadas, não conseguia fazer boas jogadas, não dava continuidade nas jogadas, mas nesse primeiro tempo ele conseguiu ter muito controle de bola e conseguiu criar as maiorias das oportunidades de gols do Corinthians ofensivamente. Já no segundo tempo, o Corinthians optou por recuar novamente. No final do primeiro tempo, o Corinthians terminou pressionando, mas no segundo tempo voltou um pouco mais cauteloso defensivamente. Isso já era indício já pelas últimas entrevistas dos jogadores, tanto do Hugo Souza quanto de outros jogadores. Então o Corinthians aí ia ter mais cuidado, ia ficar mais receoso em atacar com tanto ímpeto e dar espaços defensivamente. O Mirassol até criou algumas jogadas, um time que é bem construído aí para ter a posse de bola, um time que disputará a Série A nessa temporada. Então era um time bastante perigoso, mas o Corinthians também chegava aí com alguns contra-ataques perigosos, tanto que o Muralha, um goleiro que deixou a desejar nessa partida, teve uma bola que ele entregou para o José Martins, que não conseguiu ter frieza aí na finalização, era ter dado um toque um pouco mais alto aí na direção do gol, ele chutou rasteiro, o Muralha conseguiu fazer a defesa, mas depois disso o Corinthians fez algumas alterações, colocou o Angileri aí, que fez a sua estreia pelo Timão no lugar do Matheus Bidu, que deu uma nova dinâmica aí pelo lado esquerdo do Corinthians, tanto que o gol decisivo e o gol da vitória do Corinthians sai pelo pé do Fabrício Angileri.
E aí por volta aí também novamente da metade do segundo tempo, ele tem uma avenida ali, um clarão do lado esquerdo, ele carrega a bola e faz um cruzamento perfeito para o Memphis Depay, que de cabeça, dessa vez sim, ele conseguiu marcar o seu gol. Um jogador que muitas vezes prefere dar os passes para o companheiro e muitas vezes quando ele finaliza o goleiro faz milagres aí nas finalizações do Memphis, mas nessa oportunidade o Muralha aí, na minha visão, frangou, não era uma bola difícil para ser defendida, mas ele aceitou e o Memphis conseguiu desencantar e marcar o seu gol. E na minha visão foi o craque do Timão nessa partida. Bom, Fiel, já deixa a sua opinião aí nos comentários dessa vitória por 2-0 do Timão. Agora vamos aguardar o adversário do Corinthians aí nas semifinais, que provavelmente sai do duelo entre Santos e Red Bull Bragantino. Bom, Fiel, vou ficando por aqui. Valeu e até os próximos vídeos.